Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre CSS. CSS é a abreviação de Cascading Style Sheet ou folha de estilo em cascata. E é o CSS que é responsável por dar aparência às nossas páginas HTML. Por padrão, quando você codifica uma página com HTML, ela é exibida no padrão do browser na qual ela está sendo mostrada. Porém, com CSS, você pode criar layouts, você pode personalizar essa exibição, você pode mudar toda a parte de exibição, de interface da sua página HTML. E é o que a gente vai começar a aprender a partir de agora. Assim como nós fizemos no início do nosso curso de HTML, a gente vai aprender o básico, o conceito principal nessa aula e gradativamente nós vamos adicionando novos conhecimentos em cada aula daqui para frente. A partir de agora a gente vai utilizar em paralelo o HTML e o CSS em praticamente todos os vídeos do nosso curso. Para começar a nossa aula de hoje, então, eu vou abrir o nosso arquivo primeiro.html, vou salvar ele como e vou dar o nome de primeiro-estilo.html. Vou salvar ele dentro da minha pasta e aqui, ao invés de minha primeira página HTML, eu vou colocar aqui meu primeiro estilo CSS. E dentro desse parágrafo, eu vou remover esse texto que eu tenho aqui e vou criar um link. Nesse meu link, eu coloquei então que o href dele vai levar para o listas.html, só como exemplo, e escrevi o texto aqui, link de exemplo. Salvando isso aqui e visualizando no navegador, você vai ver que esse link vai estar com o estilo padrão do navegador aqui, que é aquele estilo que a gente já viu nas aulas anteriores. Se eu clicar nele, se eu voltar para cá, ele já vai mudar a cor, já vai ficar com uma cor diferenciada porque ele foi visitado. Enfim, está com o estilo básico padrão do navegador. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar, a gente pode sobrescrever esse estilo padrão do navegador, sempre utilizando o CSS. Existem basicamente três formas de se usar o CSS. Eu vou mostrar primeiro duas delas que não são indicadas de uso e depois vou mostrar a terceira, que é a técnica que a gente vai utilizar e a mais indicada também para utilizar nos seus arquivos. A primeira delas, então, é o chamado Inline Style, ou estilo em linha. Dentro aqui da tag que você quer estilizar, por exemplo, dentro do A, você vai criar um novo item aqui, um novo atributo chamado Style. Dentro desse atributo chamado Style, você vai colocar aquilo que você quer mudar na aparência do seu link. Nesse caso aqui, eu vou utilizar color, red, que é cor vermelha. Para utilizar CSS, sempre vai ser nesse formato. Você vai colocar primeiro a propriedade que você quer alterar daquele item, dois pontos e o valor que você quer atribuir para aquela propriedade. E depois um ponto e vírgula para identificar que terminou esse comando do CSS. Então, o ponto e vírgula indica o final de um comando. Então, sempre vai ser propriedade, dois pontos, valor. Sempre vai ser assim que vai funcionar. A lista de propriedades ela é imensa, não tem como eu passar tudo em uma aula, ou em duas, ou até em um curso que fosse sobre CSS. Ninguém consegue ensinar tudo o que existe. Então, gradativamente, a gente vai utilizando propriedades e valores aqui, que são os essenciais, os básicos que você precisa para começar. Depois você pode buscar mais conhecimento em outros cursos específicos sobre CSS, por exemplo, para se aperfeiçoar nessa técnica. Bom, coloquei aqui então o Style Color Red. Salvei o meu documento, atualizei a minha página e o meu link ficou então com a cor vermelha. Eu acabei de alterar uma propriedade padrão do meu navegador. Como eu sei que a propriedade padrão do meu navegador foi sobrescrita? Primeiro, pela aparência, que mudou aqui, já não é mais aquela cor azul. E segundo, você pode inspecionar o seu elemento. Se você clicar com o botão direito aqui no seu link, escolher inspecionar elemento, você vai ver que aqui na lateral vai aparecer element.style color red. Isso aqui é o que eu defini no meu arquivo aqui no style do elemento, nessa tag atributo aqui, style com color red. E você pode ver que aqui embaixo tem um color WebKit link que está com um tracejado, está com um cortado dizendo que ele foi anulado, que ele foi sobrescrito. E aqui você pode ver então as outras propriedades que são padrão do navegador Google Chrome no nosso exemplo, que é aqui o Text Decoration, underline, que é o sublinhado. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar esse sublinhado do link, eu posso adicionar aqui uma nova propriedade no meu atributo Style. Eu vou colocar aqui text-decoration, dois pontos,
none, e eu vou tirar o sublinhado daquele link. Salvei o documento, vou atualizar minha página e você pode ver que não existe mais o sublinhado no nosso link. E se você observar aqui, o text decoration foi cortado, foi eliminado também, dizendo que ele foi sobrescrito pelo element.style. E é assim que funciona. Sempre que você cria um CSS, você vai estar ou sobrescrevendo o estilo padrão do navegador ou então criando um estilo caso ele ainda não existia. Bom, até aqui tudo está funcionando às mil maravilhas, só que vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou criar um novo parágrafo aqui. Dentro desse parágrafo, eu vou novamente criar um link para o listas.html e vou chamar ele aqui de segundo link. Salvei já meu documento, vou atualizar minha página e você vai ver que o segundo link ficou na cor padrão do nosso navegador. Por que acontece isso? Porque o elemento aqui que está recebendo o style, que está sendo estilizado, é o nosso primeiro A aqui, porque eu estou usando inline styles, ou seja, estilos em linha, direto na tag do HTML. Se eu quiser colocar esse mesmo estilo aqui para o segundo link, eu preciso copiar aqui a parte do style, eu preciso colocar no meu segundo link aqui, colar ela, salvar o meu arquivo, atualizar minha página e daí eu vou ter o mesmo resultado. Só que imagina isso numa página onde você tenha 300 links e você precise fazer a manutenção. A partir de agora eu não quero mais que a cor seja vermelha, eu quero que seja amarelo, por exemplo. Então você tem que entrar um por um, fazer a alteração para que tudo isso surta efeito na sua página. Por isso, os estilos em linha, você pode descartar eles, é uma possibilidade que existe. Quando você quer fazer uma alteração momentânea, por exemplo, você precisa alterar alguma coisa e você não pode fazer de outra forma, você usa o estilo em linha, mas ele é totalmente contraindicado pela questão da produtividade. Você vai acabar sofrendo muito na hora de fazer manutenção. Uma outra forma que a gente teria para solucionar isso é criar aqui dentro da nossa tag head, do nosso cabeçalho, uma tag chamada style. Essa tag vai receber o type text CSS e depois você fecha a tag style. Dentro aqui desse style, você vai colocar a estilização que você quer. Por exemplo, aqui, ó, eu vou copiar essa parte interna aqui, que eu coloquei no atributo style, vou recortar na verdade, vou remover aqui o style desse primeiro link, vou remover o style do segundo link também, e aqui dentro da tag style do head da nossa página eu vou colocar então A, que é a tag que eu quero estilizar, é o A de link, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou colar então color red e text decoration none. Vou salvar o meu arquivo, salvei ele aqui já. Vou atualizar a minha página e você vai ver que os estilos continuaram com a cor vermelha e também sem o text decoration. Pode ver que aqui, ó, tem o primeiro estilo .html, agora não é mais element.style porque foi removida a tag style do elemento, mas ele continua sobrescrevendo o estilo padrão do nosso navegador. Então nós já temos aqui uma forma melhorada de trabalhar, ou seja, eu vou colocar sempre a tag que eu quero utilizar, no caso A. Vou colocar aqui as propriedades e os valores que eu quero. Nesse caso aqui, o melhor seria você colocar uma abaixo da outra pela questão de legibilidade do código, tá? E eu coloco então todas as propriedades e os valores que eu quero. Se eu quiser aumentar o tamanho da letra, por exemplo, então eu vou colocar aqui fonte-size. E eu vou dizer, por exemplo, quantos pixels ou quantos EMs eu quero para minha fonte. Vou colocar aqui, por exemplo, 18px, de 18 pixels. Então, eu estou aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte para 18 pixels. Atualizei e eu tive um pequeno aumento aqui no tamanho da minha fonte. Tudo que eu adicionar aqui vai ser aplicado em todas as tags A do meu documento. A mesma coisa se você quiser estilizar um P. Você vai colocar aqui um P de parágrafo, abre e fecha chaves e vai estilizar ele. Quer estilizar um H1? A mesma coisa. Então, vamos pegar como exemplo aqui o nosso H1. Ó. Vou pegar aqui o H1, abre e fecha chaves. E eu vou colocar aqui fonte-family. E eu vou colocar que ele é para ter uma helvética. E se não for encontrada a helvética, ele é para ter uma sans serif. Feito isso aqui, vai ser procurado no computador onde está sendo exibido o site se existe a fonte helvética, senão ela vai ser substituída pela sans serif. Salvei o meu documento, vou atualizar minha página e você pode ver que a fonte aqui do nosso H1 já foi alterada. E assim você pode então estilizar o teu documento de uma forma mais simples, porque uma vez definido aqui qual a tag que você quer atribuir esse estilo que está entre chaves aqui, ela vai ser aplicada para todo o documento.
já temos então uma forma melhorada em comparação com nossos estilos inlines, que ficam dentro da tag do elemento a ser estilizado. Porém, isso aqui ainda não é a forma mais indicada de se fazer. A melhor coisa a ser feita é colocar o teu estilo no arquivo externo e linkar esse estilo aqui dentro da seção head do teu site. Como que funciona? Eu vou criar um novo arquivo aqui na minha pasta HTML, então New File. Vou salvar esse arquivo como estilo.css. Notem que agora a extensão tem que ser .css, não .html como era antes. Salvei aqui o meu estilo. Vou pegar aqui essa parte do style, da tag style que eu tinha aqui, vou recortar ela, já vou remover a tag style aqui do head e vou colar isso dentro do meu estilos.css. Vou só arrumar a indentação do código aqui, que ficou errada. Salvei o meu estilo.css e agora eu preciso linkar ele com a minha página HTML. Eu tenho a minha página salva, sem nada aqui como era antes. Se eu atualizar ela agora, você vai ver que volta tudo ao padrão do navegador. Para linkar um estilo externo aqui dentro da seção head, você vai colocar a tag link. Nessa tag link você vai colocar um rel igual style sheet, um type igual a text/css e aqui no href você vai colocar o link para a sua folha de estilos, para o seu arquivo .css. Nesse caso, o estilo.css está no mesmo diretório que o nosso documento. Então, o que eu vou fazer? Só vou colocar aqui estilo.css. Vale a mesma regra que a gente viu na aula passada sobre linkagem de imagens, sobre aquela navegação dentro dos diretórios, vale a mesma regrinha para linkar os estilos. E a tag link ela é self-close, então você tem que colocar uma barra aqui de fechamento para ela ser fechada na própria abertura da tag. Feito isso aqui, salvei o meu documento HTML, vou atualizar a minha página e você vai ver que aqui já voltou a ser aplicado aquele estilo que a gente tinha. Porque agora esse estilo aqui está vindo do nosso arquivo estilo.css, que está sendo mostrado aqui no nosso inspetor de código. Notem que tudo voltou a ser como era antes, quando a gente tinha a tag style aqui na seção rede da nossa página. Então, essa forma de linkar estilos em arquivos externos .css é a forma mais indicada e também a mais correta de se utilizar. Tudo aquilo que você quiser colocar de estilos, de aparência agora na sua página, você vai colocar nesse arquivo externo que vai ser linkado em todas as páginas que você precisar utilizar. É a maneira mais indicada de se trabalhar com folhas de estilo em cascata. Só abrindo um parênteses aqui, por que é chamado de folha de estilo em cascata? Porque a leitura da folha de estilos é feita de cima para baixo. Então, sempre aquilo que estiver por último vai sobrescrever aquilo que estiver por primeiro. Como exemplo, olha só, eu tenho aqui a minha tag link, o A, né, com color red. Se eu aqui depois do H1 colocar novamente um A e colocar a color dele aqui como yellow, vai ficar horrível isso aqui, mas enfim, só vale o exemplo, vai valer o yellow, vai valer o amarelo aqui de baixo, porque ele vai ser lido de cima para baixo e vai valer a última indicação da minha propriedade color para as tags A. Para exemplificar, vamos atualizar nossa página e os nossos links ficaram amarelos. Horríveis, como eu falei, mas valeu a nossa última declaração da tag A com o color yellow. Então, sempre o que tiver em cima vai ser lido primeiro, porém, se for redeclarado, digamos assim, aquela propriedade, vai valer sempre a última aparição, a última instância dela na nossa folha de estilos. Para finalizar, então, a nossa aula de hoje, vamos ver um outro exemplo. Eu vou alterar aqui o texto, vou colocar primeiro link, segundo link e aqui eu vou colocar terceiro. Então, tenho o primeiro, segundo e terceiro link. Todos eles estão obedecendo ao estilo.css, dizendo que eles é para ter a cor vermelha, o text decoration none e a font size 18 pixels. Porém, vamos imaginar o seguinte, eu quero que somente o meu segundo link tenha esse estilo. Eu quero que o primeiro e o terceiro não recebam essa estilização. Como que eu posso fazer? Ou, por exemplo, eu quero que o meu segundo tenha um estilo diferente do primeiro e do terceiro. Como que funciona? Você pode dar nomes específicos para os seus elementos. Esses nomes podem ser IDs ou classes. Você pode definir o que você quer utilizar. A diferença básica é que um ID, só pode ser usado uma única vez dentro da página. Ele é um identificador
único. E a classe pode ser repetida várias vezes no decorrer das suas páginas. Como exemplo, então, vamos pegar aqui o nosso segundo link. Eu vou adicionar aqui um atributo chamado ID e o valor desse atributo vai ser segundo. Então, este é o meu segundo link. O que eu vou fazer? Agora, aqui no meu estilo.css, eu vou colocar aqui uma tralha, uma cerquilha ou jogo da velha, como você queira falar. Segundo, abre e fecha chaves e agora eu coloco o estilo que eu quero para aquele ID que eu chamei de segundo. Nesse caso aqui, eu vou colocar color orange, que é laranja. Então, o meu segundo link vai ficar com a cor laranja. Vou lá na minha página, vou atualizar ela e olha só, o meu segundo link ficou laranja. Então, eu defini um nome para esse meu segundo elemento e somente ele vai receber a estilização. Se eu, por exemplo, removesse aqui essa parte do A inicial, só ia ficar valendo essa parte aqui porque os outros links seriam padrão do navegador. Se você quiser remover aqui como exemplo, você pode inclusive colocar isso dentro de um comentário. Comentários em estilos também são possíveis e eles ficam entre asterisco barra e barra asterisco. Então, aqui eu coloco barra asterisco no início, asterisco barra no final, e isso aqui virou um comentário, não vai mais ser lido. Vou atualizar minha página. O primeiro e o terceiro ficaram padrão do navegador e o segundo teve a cor alterada para laranja. Lembrando que o underline, o text decoration, é o padrão do navegador porque eu não tenho mais aqui o estilo do A para todos os elementos. E assim você pode definir IDs para os seus elementos. Você poderia também definir classes. Por exemplo, aqui, eu quero que todos os links com uma classe adicional recebam uma estilização personalizada. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui, vou colocar aqui um atributo chamado class e vou colocar aqui uma class chamada link. Vou copiar isso aqui para agilizar um pouco, vou colar no último link aqui também. Agora, eu vou lá no meu estilo.css e eu vou dizer o seguinte, que a minha .link vai receber uma color green, que é verde. O ponto é para definir uma classe e a cerquilha, a tralha, é para definir um ID. Então, aqui eu defini uma classe e aqui um ID. Agora, eu vou atualizar minha página e ficaram verdes o primeiro e o terceiro link. A principal diferença é aquela que eu falei antes. Uma classe você pode ter várias na mesma página, enquanto um ID você deve ter somente um ID em cada uma das páginas. O uso vai se restringir basicamente a essa regra. Procure não fazer mais de um ID com o mesmo nome na página, porque a sua página vai se transformar em uma página HTML inválida perante a regra básica mundial do HTML. Porém, aqui pode acontecer um problema que é o seguinte, digamos que aqui no meu H1 eu também adicione uma classe chamada link. O que vai acontecer agora? Se eu atualizar minha página, você vai ver que ele vai ficar com a cor verde. Por quê? Porque eu disse aqui no meu estilo.css que todas as classes chamadas link devem ter a cor verde. E, na verdade, eu coloquei a classe link no meu H1 também. Só que eu não queria isso, eu queria que só os links ficassem verdes. O meu H1 não é para ser alterado. Então, você pode definir uma regrinha adicional aqui. Você coloca na frente a.link. Então, todos os A que tiverem a classe link vão ser afetados por essa cor verde. Se você atualizar a sua página agora, você vai ver que o teu H1 não sofreu mais alterações. Então, você pode colocar isso de diversas formas. Você pode colocar, inclusive, uma estrutura aqui de links. Por exemplo, você vai pegar body pa.link. Então, aqui no teu estilo.css, você colocaria, por exemplo, body pa.link. Então, todos os A que tiverem a classe link, que estiverem dentro de uma tag P, vão ser afetados, caso contrário, não. E assim você pode criar diversas regras para a estilização de elementos. Bom, isso aqui é o básico sobre CSS. Existe muito mais coisa que a gente vai aprender a ver nas próximas aulas, mas com isso aqui nós já temos o nosso início, o nosso pontapé inicial para começar a trabalhar com estilos. A partir de agora, a gente vai, como eu disse no início da aula,
empregar paralelamente o HTML com o CSS para criar os nossos primeiros layouts, para aprender um pouco mais sobre isso tudo. Mas a nossa aula de hoje a gente encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido tudo. Qualquer dúvida que você tenha, em primeiro lugar, revise a aula com atenção, com calma, teste tudo que foi mostrado aqui. E se você continuar com dúvidas, posta um comentário que eu ou alguém aí da comunidade do RBTech vai ajudar você a esclarecer sua dúvida. Para você que ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar as próximas aulas desse curso ou nossas outras publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula.